E aí, pessoal, bom dia. Nós estamos começando mais uma aula. Que bom que está todo mundo chegando aí. Aula de biologia e nós ainda estamos na zoologia. E agora a gente chega no melhor grupo de animais que tem, né? Estamos falando dos equinodermos e a gente entra nos cordados. É muito bom. Então, hoje, segunda-feira, dia 24, já estamos na última semana de agosto, né, praticamente. E essa pandemia que já entrou em queda acabe logo, logo, né? Bom, meninos, meninas, vamos aos slides. Bom, quem tiver interesse nesses slides, eu vou mandar para o Célio hoje à tarde, tá? Quem tiver interesse, ali pelas 14 horas eu mando lá para o Célio. E aí você pode entrar em contato com ele e disponibilizar os slides, tá bom? Bom, nós temos aqui. A aula de hoje ela é sobre anatomia e fisiologia dos equinodermos. A gente vai explicar como que funciona esse grupo de animais aí. Só relembrando, a gente começa lá nos poríferos. Quem são os poríferos? Animais que não possuem tecidos embrionários, animais que não se movimentam, animais que não têm sistemas de órgãos, animais que eles estão no limiar entre animal e não animal. Então, o grupo que eles estão enquadrados é um grupo chamado de Parazoa. É um filo porífero e ele faz parte do grupo Parazoa. Na verdade, ele é o único animal desse grupo Parazoa. Bom, o que nós temos na sequência são os quinidários. Quinidários, os primeiros animais a ter movimento, primeiros animais a ter um sistema nervoso, primeiro animal a ter boca. Eles têm tecidos embrionários, são diblásticos. Eles são animais que começam a ter uma sincronização de característica com os outros. Ou seja, são os primeiros animais a ter o que a gente chama de características evolutivas. Tirando os tecidos embrionários e o modelo de célula, os poríferos não tinham nenhuma outra característica que era similar a nós. Os plateumintos são os primeiros animais triblásticos. Eles têm 3 tecidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, e a partir daí eles começam a desenvolver alguns órgãos, alguns sistemas, eles já têm movimento, já têm musculatura, só tem musculatura lisa, mas já é musculatura, já se movimentam, já tem um gânglio cerebral, já começam a tomar algumas decisões. Eles têm uma estrutura que consegue perceber o ambiente, são os ocelos. Não chega a formar imagem, porém, já começa a perceber a luz, a perceber calor. Então, esses plateumintos, apesar de tudo, eles não têm celoma. A velha conversa do celoma, isso é muito importante. Tem gente que não entende, não pergunta e deixa passar isso. E quando chega as questões, a pessoa perde uma questão fácil sobre celoma. Então, na aula de hoje, a gente vai voltar a falar de celoma ainda. Os nemateumintos, eles são o primeiro grupo a ter tubo digestório completo, ou seja, tem boca e ânus. São animais que têm um corpo cilíndrico, ainda são vermes, eles ainda não têm um sistema circulatório, mas já têm, por exemplo, um sistema excretor eficiente, né, um tubo GH. Depois nós fomos para os anelídeos. Então a gente pulou os moluscos, pulamos, que a gente veio dos anelídeos direto para os artrópodes e só depois nós fomos para os moluscos. E na aula de hoje nós estamos nos equinodermos, está debaixo da minha imagem aqui. Estamos nos equinodermos, tá bom?
Vamos para a matéria de hoje. Anatomia e fisiologia. Anatomia, aspectos que você visualiza. Fisiologia, funcionamento dos órgãos. Como que funciona a digestão, a excreção, a circulação desses animais. Bom, a primeira constatação que a gente faz é que a epiderme desses animais é extremamente fina. É uma epiderme que, comparada com outros animais, por exemplo, a nossa epiderme, ela tem milhares de camadas, milhares. E algumas camadas já estão se soltando aqui durante a gente toma banho e tal, quando a gente coça a pele, e outras milhares de camadas estão internamente. Inclusive, a epiderme desses animais, ela recobre os espinhos. Ela é super fina e ela chega a recobrir os espinhos. Quando você vê o animal, se você já teve a possibilidade de pegar um ouriço na mão, uma coisa assim, quando você passa a mão ali no espinho dele ali, você está pegando a epiderme desse animal. Os espinhos desses animais têm suporte muscular. Vou colocar minha imagem aqui embaixo. Isso. Esse animal ainda não tem um sistema muscular, mas ele tem suporte muscular debaixo de cada espinho e em volta da boca. Então, ele não tem um sistema muscular no animal inteiro, mas cada espinho tem a sua musculatura de contração rápida, sua musculatura estriada, tá bom? Possuem pedicelários. O que são pedicelários? As pedicelárias são tipo pinças que vão fazer a limpeza dos espinhos. Então, quando esse animal esbarra em outro animal, quando ele vai comer um animal que acaba sujando ali os espinhos, as pedicelárias são pinças que vão subindo e vão tirando pacientemente algum detrito que sobrou nos espinhos, tá bom? Eles possuem um endoesqueleto. É um endoesqueleto formado de calcário, e esse endoesqueleto ele está bem próximo da epiderme, muito próximo da epiderme. Inclusive, se a epiderme ficasse debaixo do esqueleto, a gente teria um exoesqueleto. Mas ele é um endoesqueleto. É o primeiro animal na escala evolutiva a ter um endoesqueleto. E esses animais, eles são extremamente primitivos, se você observar do ponto de vista da fisiologia. Você já sabe, eu falei para você na aula passada, esses animais eles não têm um sistema circulatório com coração, sangue, etc. É lógico que dentro desse animal vai ter circulação de água. A água do mar vai entrar dentro do animal, tanto pelo sistema ambulacral quanto fora do sistema ambulacral. Em algum momento a água pode circular dentro do animal. E aí as funções do sistema circulatório será desenvolvida pelo sistema ambulacral. O tubo digestório desses animais, tubo digestório é completo, por exemplo, no ouriço do mar, possui lanterna de Aristóteles, que seriam 2 dentes. Não são dentes do ponto de vista anatômico comparado com os nossos dentes. Porque os nossos dentes, eles têm uma inervação interna e eles são feitos de várias camadas, tem algumas proteínas e tem uma estrutura bem resistente chamado cemento. Os dentes desse animal é feito do mesmo material que o esqueleto dele. É feito de carbonato de cálcio. E eu pesquisei pra caramba esse final de semana e não consegui achar nos meus livros por que o nome é Lanterna de Aristóteles. Então, assim, eu nem sei se Aristóteles tem lanterna, tem que falar com o pessoal lá da filosofia, né? Quem sabe. Mas o nome, o apelido, esse apelido, ele aparece inclusive em algumas questões aí que você vai encontrar. Tirando o ouriço, outros animais não terão essa famosa lanterna de Aristóteles aí, tá bom?
Ocorre evisceração em alguns. O que é evisceração? Já falei anteriormente. É a capacidade que esse animal tem de projetar o tubo digestório para fora. No caso da estrela do mar, ela pode projetar o estômago pela boca. E aí esse estômago, ele continua atuante, ele pode fazer uma digestão. Inclusive o suco digestório desses animais talvez seja o suco mais eficiente que a gente conhece. Então o estômago, ele embrulha ali um pequeno animal, um pequeno peixe, uma larva qualquer, e ele faz a digestão ali. Depois que termina a digestão, a estrelinha, ela traz de volta ali aquele estômago para dentro. E o pepino do mar, ele faz uma evisceração contrária. Ele solta parte do intestino pelo ânus, toda vez que ele se sente ameaçado, e depois, se o peixe come uma parte do intestino, ele traz de volta e regenera, tá? Isso é evisceração. Seria colocar parte do tubo digestório para fora. Bom, possui também um anel nervoso em volta da boca. Ele não tem um sistema nervoso ramificado por todo o animal. Ele tem apenas em volta da boca dele um anel nervoso. Isso ajuda ele na hora, uma percepção química, inclusive, de que tem algum animal por fora, um animal ali perto, por exemplo. Então, no caso de outros ouriços, no caso de outros animais desse grupo, ele pode ir lá e soltar um espinho, ou segurar aquele animal por um tentáculo, alguma coisa assim. E esse anel nervoso, você tem que imaginar que esse animal não tem olhos, esse animal não tem um sistema nervoso espalhado, ele só tem um anel nervoso em volta da boca. Dá para ele perceber alguma substância química liberada por um animal que está ali, por uma presa. Isso coordena o seu sistema de ataque. Então, olha nesse desenho aqui. Deixa eu trazer minha imagem para cá. Olha, aqui nós temos a epiderme extremamente fina. E a epiderme, ela vem e ela cobre, inclusive, os espinhos. Espinhos faz a função de, o mesmo que ele protege, ele ajuda o animal a se locomover. Isso aqui são as pedicelárias, tá vendo? Faz a limpeza do corpo. Parece uma pinçazinha. Na hora que esse espinho aqui está sujo, essa pedicelária vem aqui e faz a limpeza dele. Essa outra pedicelária aqui faz a limpeza do outro. Então, para cada espinho, a gente vai ter mais ou menos uma pedicelária para fazer aquela limpeza ali, tá? Então, aqui está a epiderme extremamente fina, que inclusive recobre aqui a pedicelária, recobre aqui o espinho. Olha só. Gente, apenas os vegetais têm uma epiderme com apenas uma camada de células. Então, eu poderia comparar a epiderme dos equinodermos com a epiderme dos vegetais. Dá para você perceber que é apenas uma camada de célula aqui, ó. Tá vendo? Extremamente fino. E aqui embaixo a gente tem uma placa calcária que já faz parte do esqueleto. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo a parede do corpo do animal. E essa parede do corpo aqui já é um segundo tecido embrionário. A gente vai ter a mesoderme originando junto com o carbonato de cálcio originando o esqueleto, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Adoro pergunta, né? Deixa eu abrir aqui. Professor, a bolacha do mar também tem lanterna de Aristóteles? Não. Quem tem lanterna de Aristóteles são só os ouriços do mar. Tirando os ouriços, o restante não tem. Então, bolacha não tem, a estrela não tem, o pepino do mar não tem, a serpente do mar não tem. Somente os ouriços é que vai ter a famosa lanterna de Aristóteles, tá bom? Deixa eu voltar lá, que eu vou colocar uma imagem de um ouriço aqui agora, para que vocês possam visualizar.
aqui. Vou falar da respiração e da excreção, eu vou colocar aqui um ouriço aqui, tá? E a gente vai ver, inclusive a lanterna de Aristóteles também. Bom, nos ouriços do mar, há 10 pequenos... Gente, eu estou falando de 10. Não é uma nem duas. A gente vai ter 10 pequenas brânquias. Só que essas brânquias, elas são externas. Por exemplo, o camarão. Camarão é um artrópode e ele também tem glândulas, tem brânquias externas. E ele faz a respiração dessa forma. Só que no caso do ouriço do mar, lembra bem, estou falando do ouriço. Então, o ouriço do mar, possivelmente, se nós encontrarmos outros grupos de animais com essas características, possivelmente pode gerar um novo filo. Porque geralmente é assim que acontece. A gente acha um animal que tem características de um outro filo, mas aí a gente vai comparando e descobre novas características. Apesar dele ter 10 pequenas brânquias coladas do lado de fora dele, ele ainda utiliza o sistema ambulacral para fazer a troca gasosa. Então, a troca gasosa dele é feita a partir digamos assim, 90% a partir do sistema ambulacral e 10% com o auxílio dessas brânquias. Então, o ouriço do mar, isso faz sentido, porque ele não fica no mar aberto. Ele fica dentro de buracos, nos recifes de corais. E dentro desses buracos, talvez não tenha uma corrente marinha que facilite a entrada dentro do animal pelo sistema, pela placa madrepórica. Então, ele tem essas brânquias, e essas brânquias elas fazem uma respiração direta com a água do mar. Elas são banhadas pela água do mar o tempo todo, tá bom? Agora, o sistema ambulacral, ele também participa, e dos outros animais. Então, assim como o ouriço, somente ele tem lanterna de Aristóteles, também somente ele vai ter essas brânquias externas, tá bom? Os demais somente respiram pelo sistema ambulacral. Nas estrelas, a gente vai ter uma estrutura chamada papilas respiratórias. Então, a estrela, ela respira mais ou menos 10% pelas papilas respiratórias, que são estruturas internas, tá? E 90% através do sistema ambulacral. Aqui tem uma foto, olha só, mostra uma pequena brânquia aqui, olha o tamanhozinho. E essas brânquias são externas, aqui tem uma mais espalhada pelo animal. Para ficar mais fácil de você entender, deixa eu voltar aqui, para ficar mais fácil para você entender, a gente faz um esquema bem simplificado. Por exemplo, o animal tem espinhos por toda a extensão do corpo. Deixou um lado sem espinho, um lado com os espinhos aqui para você entender. Opa, volta. Então vamos lá. Isso aqui seria a anatomia interna de um ouriço do mar. Você pode perceber que para cada espinho tem uma pedicelária. Cada espinho, uma pedicelária. E aqui está o sistema ambulacral aqui, do animal. Isso aqui, ó. Aqui está o intestino desse animal. A boca está aqui embaixo e o ânus está aqui em cima. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que a água que esse animal capturava aqui, a placa madrepórica, ela fica muito próxima do ânus. Isso está faltando um S aqui, ó. Foi mal, hein? Isso chama-se madrugada. Então, aqui nós temos a placa do sistema ambulacral, que vai alimentar... Está muito sensível esse computador. Vai alimentar esse canal radial aqui. E esse canal radial, ele vai alimentar as ampolas dos espinhos. Tá? Então, aqui nós temos a gônada. Esse animal, se ele for masculino, ele vai ter aqui
um testículo. Se ele for feminino, ele vai ter aqui um ovário. As gônadas são muito parecidas, tá bom? E aqui está a famosa lanterna de Aristóteles aqui, ó. São essas coisas similares a dentes. Tá vendo aqui, ó? Tá em espanhol. Diente, lanterna de Aristóteles aqui. Brânquias, sistema nervioso, tubo digestivo, pé ambulatório. Dúvidas, perguntas? Tá. A reprodução. Só lembrando que a excreção é feita através dos pés ambulacrais. Então, só recapitulando, para que serve um pé ambulacral? Para que serve um sistema ambulacral? Locomoção, captura de alimento, troca gasosa e também a locomoção, captura de alimento e a excreção. Então, a excreta desses animais, que é a amônia, ela vai ser jogada dentro da água do sistema ambulacral. Essa água está em constante circulação e vai levar as excretas para fora. Estamos aqui na reprodução dos equinodermos. Aí, reprodução nos equinodermos. São animais dioicos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ou ele pode ter a produção de óvulo, ou ele pode ter a produção de óvulos ou de espermatozoides. Então, ele tem testículos ou ovários, que são presentes na cavidade celômica, na cavidade interna do animal. Aí. A fecundação é externa. Isso quer dizer que, se ele for macho ou fêmea, tanto faz, ele vai liberar na água os seus gametas. Quando ele libera na água os seus gametas, vai acontecer desses gametas se juntarem fora do corpo do animal e lá vai acontecer a fecundação formando uma larva. E essa larva vai se desenvolver chegando ao animal que a gente conhece como um todo. Aqui a gente vai ter duas larvas, né? A vélija e a bipinária. A gente vai ver os dois daqui a pouco. Então, como a gente tem a formação de larvas, eu posso dizer que o desenvolvimento é indireto, tá bom? Plúteo é a larva do pepino do mar. Então, a gente vai ter plúteo, uma larva exclusiva dos pepinos do mar. Como eu falei para você, esse grupo ele é cheio de individualidades. Só que, no total, todos eles vão ter o quê? Espinhos na pele. Todos eles vão ter um esqueleto interno, feito de carbonato de cálcio, calcário. Todos eles vão ter o sistema ambulacral. Por causa dessas características em comum, a gente tem um filo. Porém, dentro desse filo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar diversas diferenças entre eles. Assim como você pode, por exemplo, comparar os artrópodes e você via muitas diferenças ali entre eles. Por exemplo, o número de patas diferia de um grupo para outro, a presença de antenas, a presença de asas, o número de asas, tá? Então, nesse caso aqui, a larva bipinária e a branquiolária, elas estão nas estrelas do mar e nos outros equinodermos. Bom? Enteroceloma, não, isso aqui, tá, enteroceloma. Isso aqui é para a gente esclarecer tipo de celoma, para a gente poder encerrar esse assunto. A gente não fala mais de celoma quando a gente estiver falando de cordados. Então, tipo de celoma, a gente vai ter enteroceloma. Lembra que entero significa intestino. Seria um celoma que ocorre evaginação de mesoderma e regressão do intestino. A gente fala arquêntero, que é o intestino primitivo. Então, a gente vai ter dois tipos de celoma. Um, onde o intestino regride. E o outro, que o intestino não regride. Então, olha só.
Por que eu estou explicando isso? Porque a gente vai ter esse primeiro modelo de celoma aqui somente em 2 filos, que é o filo dos equinodermas, que a gente está estudando, e o próximo filo, que é o filo dos cordados. Tá? Então acompanha comigo. Esquizoceloma, blocos de mesoderma presente ao lado do arquêntero, origina o celoma. Não ocorre regressão do intestino primitivo. Olha a fotinha que a gente vai entender pela foto aqui. Olha, você tem aqui a invaginação de mesoderma. Então, a partir dessa mesoderma que está aqui, das laterais, e outra, o intestino aqui, ele vai ter que regredir para poder fechar essa fenda aqui, ó. Tá vendo? Que nós temos a fenda fechada, nós temos a mesoderme forrando aqui os 2 lados do celoma. Isso que você está vendo aqui em cima é o que a gente chama de enteroceloma. A mesoderme que está fazendo uma alça intestinal, ela vai sofrer uma evaginação. Vou voltar aqui. E a gente tem o celoma. Se você observar aqui, ó, os animais, os 2 animais vão ter o celoma. Gente, celoma, pela enésima vez. Celoma é essa abertura, essa cavidadezinha. Tinha uma pergunta lá. Vamos lá ver. Professor, essa diferente formação do celoma, ela propicia alguma característica evolutiva? Olha, você acertou na mosca. Na mosca. Gente, é o seguinte. O desenvolvimento do celoma talvez seja a mais importante característica evolutiva. Por quê? É ela que vai diferir os animais invertebrados dos animais vertebrados. Se a gente não conhecesse os equinodermas, a gente poderia dizer que animais invertebrados são esquizocelomados e animais vertebrados são enterocelomados. Aí aparecem os equinodermos, que são os únicos animais invertebrados que têm essa formação de celoma. Então é por isso, talvez seja por essa característica, que os equinodermos, mesmo sem sistema respiratório, mesmo sem sistema circulatório, e mesmo sem um sistema excretor, eles são trazidos lá do começo da linha evolutiva para ficar ao lado de nós, que somos os cordados. Somos o grupo mais evoluído de animal aí. Então, é muito, muito importante essa observação. E é por isso que eu falo de celoma durante toda a zoologia. Gente, vocês estão entendendo o espírito da coisa, tá? A pergunta foi excelente. Agora, observa a formação do celoma por um outro viés. Eu tenho aqui mais uma imagem que mostra esse viés. Olha só. Aqui, olha a diferença. Quando eu tenho alguém que é esquizocelomado, a mesoderme ela já está aqui, ó, 2 bolinhas de mesoderme aqui, e elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo sem necessidade de retroceder o intestino. Aqui o intestino teve que retroceder para poder fechar esse buraco aqui, ó. Tá vendo? E aí nós temos os 2 grupos. Observa agora. Aqui nós temos, se eu cortar no meio essa planária aqui, eu vou encontrar alguém que tem os 3 tecidos, tecido ectoderma, tecido endoderma e o tecido mesoderma. Nesse tecido mesoderma que não tem nenhuma cavidade acelomado. Agora observa aqui. Aqui nós temos uma cavidade, porém o revestimento de mesoderma ele é só externo, ele está debaixo do ectoderma. Agora observa, em volta do intestino aqui, em volta da endoderma, não tem revestimento de mesoderma aqui. Por isso, líquidos do intestino podem vazar para o celoma e vai ficar o que a gente chama de hidroesqueleto.
Você pega o animal assim, você aperta, ele é bem elástico ali, tá? Agora observa aqui. Isso aqui foi um animal pseudocelomado. Que animal que é esse? É um Ascaris, é um Oxyurus, animal nematelminto. Agora, se a gente pegar o anelídeo, aqui, se eu pegar essa minhoca aqui, esse anelídeo, eu vou perceber, voltou, eu vou perceber isso aqui, ó. Eu tenho um suportezinho aqui em cima e tenho revestimento interno de mesoderma, revestimento externo. Tá vendo? A mesoderma aqui está revestindo as duas paredinhas. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Se eu tiver cortado esse animal de forma transversal, eu ia ver isso aqui, ó, o intestino e ia ver a lateral aqui, o celoma. Isso aqui, gente, é o embrião. Isso aqui seria um animal já adulto. Por isso que a gente faz esses dois cortes aqui. Numa questão de Enem sobre esse assunto, pode aparecer qualquer uma das duas situações aqui, tá? Para ficar bem fácil a sua vida, vamos classificar os animais de acordo com o tipo de celoma que eles têm. Olha só. O animal pode ser sem celoma. Quem são os animais sem celoma? Poríferos e quinidários. Os animais podem ser acelomados, são plateumintos. Presta atenção nisso aqui. Tem autor que junta esses três filos aqui e coloca para eles a expressão acelomados. Cada autor é livre para fazer sua arte. Ele pode ir lá e achar alguma pesquisa ou realizar uma pesquisa, levanta sua tese, apresenta no seminário, tá bom. Agora observa isso aqui, vê se faz sentido para você. Esses animais aqui de cima, eles não possuem mesoderme. Se eles não possuem mesoderme, é impossível que eles tenham celoma. Então eles são sem celoma. Por quê? Porque eles não têm estrutura física para ter celoma. E para ter celoma, você tem que ter um revestimento de mesoderme. Esse animal aqui, o plateuminto, ele já tem os três tecidos. Ele tem mesoderme e ele poderia ter celoma, mas ele não tem. Por quê? Não sabemos. Então, tem autor, a maioria dos autores, principalmente quem for estudar medicina, quem for estudar farmácia, área de biológica, vai ver essa situação aqui lá dentro. Tá? Porque o que acontece ao longo da evolução sua na escola? No fundamental, você estuda ciências e você tem um conceito bem básico de zoologia. Depois, lá é só animais domésticos e animais silvestres. Depois você vai para o ensino fundamental, segunda fase, sétima, oitava série, e uma delas você estuda as ciências e pega lá a zoologia um pouco mais aprofundada, você estuda os filos. Só que só a classificação bem por alto. Quando você vem para o ensino médio, você já tem a estrutura, a classificação, a reprodução, a fisiologia, a anatomia. No ensino superior, você vai estudar isso novamente de uma outra perspectiva. Só que o Enem já está trazendo questões com essa perspectiva aqui, considerando os três grupos aqui de forma separada. Tá? Eles não têm celoma, mas o único que poderia ter, tem estrutura para ter, seria os acelomados aqui, os plateumintos. Agora nós temos os pseudocelomados, nematelmintos. O que é pseudo? Vou mostrar a imagem novamente aqui, ó. Pseudo porque tem mesoderme apenas no revestimento externo do animal. Olha a diferença do revestimento interno e externo e revestimento apenas externo aqui, ó. Isso é o pseudoceloma. E por último, nós temos os animais que têm celoma. Os animais que têm celoma estão divididos em dois grupos. Esquizocelomado. Quem são eles? Aqueles que têm duas bolinhas assim, de mesoderme do lado do intestino, que não precisa da regressão do intestino para poder
formar o celoma. E esses animais são anelídeos, artrópodes, moluscos. E aqui nós temos os animais que são enterocelomados, equinodermos e o próximo grupo que a gente vai estudar, que são os cordados. Dúvidas? Perguntas? Cara, isso faz toda a diferença. Se você primeiro entender o que é celoma. Para que serve o celoma? O celoma não serve para nada. Futuramente, quando o animal quando ele nasce, os órgãos viscerais serão colocados lá no celoma, mas do ponto de vista embrionário, o celoma não serve para muita coisa, tá? Para nada, praticamente. Uma pergunta aqui. Ah, sim, o professor Célio está afirmando que faltam 3 minutos para a gente aqui. Falou, Célio, obrigado. Deixa eu ver se tem mais algum slide aqui. Eu acho que não tem. Não tem mesmo. A aula foi contadinha. Bom, meninos, meninas, na próxima aula, a gente vai falar sobre os cordados. E esses cordados talvez seja o filo mais complexo, né? Eu vou precisar de pelo menos umas 6 aulas para explicar os cordados para vocês. E esses cordados, como o aluno já estudou isso de uma forma superficial lá no ensino fundamental, talvez a gente consiga encontrar algumas dificuldades que não deveríamos encontrar. Por quê? Tem uma frase aí que fala que é mais difícil você aprender aquilo que você acha que já sabe. Então, se eu chegar para você aqui e falar, vamos lá, vou falar de cordados. Você fala, animal que tem otocorda, isso, aquilo. Só que aí a gente vai entrar em outros graus de dificuldade, tá bom? Minha sugestão, dá uma lidinha sobre os cordados. Na sua apostila tem um resumo muito bom sobre os cordados. E aí depois a gente já entra na próxima aula com algum conteúdo para a gente poder discutir aqui, né? Para a gente ter uma dúvidazinha. Outra coisa, eu mandei uma lista para vocês lá pelo Célio, deve estar lá no site, né? Depois, se vocês quiserem conferir, é uma listinha pequena, 10 questões, sobre anelídeos e artrópodes, tá bom? Aí eu estou elaborando uma de moluscos, equinodermos e o começo de cordados. No próximo final de semana eu mando para vocês. Então, meninos e meninas, estamos no minuto final. Se tiver alguma dúvida, é agora. Pode perguntar. Spoiler de novela, né? Elisa vai ficar com o Arthur, vai ficar com o Jonathan. O que vai acontecer lá com o Cro? Fala para mim. Pergunta para mim. Pergunta sobre as doenças, sobre os vermes. Tá tranquilo. Pessoal, então, quem for bonito, manda um joinha para mim. Estou mandando um joinha para vocês. Gostei demais de dar aula para vocês hoje. Um abraço. Isso. Tchau.